Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Indestil. Eu sou o João e hoje está novamente comigo os dois que são da casa já, o Lucas e o Alex. E aí, Lucas, ficou emocionado com esse último Fight Night ou nervoso mesmo? Teve Vilante, hein? Vilante brilhando. E mais uma Olha, vez o Covid complicou o tio Dana, né? Que insiste em fazer um evento por semana no meio da pandemia, mas sempre tá tirando uma luta ou outra, né? Ainda bem que esse card tinha 11 lutas já, né? E acabou com 8. E antes de umas 2 horas antes do evento, duas não, umas 3 horas antes do evento, caiu 3 lutas, né? meus amigos, acontece, né, fazer um evento por semana durante meses e meses a fio, né, tem um risco de não ter as estrelas para substituir, né? Mas falando quem deve estar revoltado é o nosso moicano gringo, né? O Jack Hermanson, né, que disse que ia aceitar só a luta para cima, aceitou para baixo e deu no que deu, né? Ah, sim. E você, Alex, ficou entusiasmado com a vitória do Vettori? Ele merece disputar a cinta, né? Ou prefere ver ele com borrachinha? Mas calma, 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 deixa pra falar isso depois. Só o esquenta aqui. Não, tem coisa boa para falar aí, tem que dar, tem que dar resposta aí. Tem um lutador nesse card principal aí que tá merecendo ouvir umas verdades, mas enfim, a gente vai chegar lá. Tem algumas coisas aí para a gente decorrer. O card até que entregou mais do que eu não esperava muita coisa, mas até que entregou mais do que eu esperava. Isso aí é o segredo das coisas. Você não tem expectativa com nada. Se você não tiver expectativa, sempre surpreende. Mas se você tiver, e esse aqui não era um card bom pra você ter, né? Mas no fim foi um evento bem divertido e com 8 lutas, né? O que não foi muito bom foi que ele começou 10 horas, né? E se arrastou madrugada dentro, né? Mas nas questões das verdades, eu espero que o senhor fale e dê nome aos bois depois. E começando por esse Fight Night Emerson versus Vettori, né, no Apex em Las Vegas. Se tiver, tem algum destaque? Se tiver, se não, a gente já pula pro principal, Alex. Tem algum destaque do preliminar? Eu já sei qual que vai ser e seria de todo mundo, né? Mas pode começar falando dele. Vou ter que falar do Ilia Topuria, né? Cara, que cara Isso. agressivo. Isso aí é o mais esperado aí, né? Que lutador, cara. Muito agressivo, indo pra cima, encurtando bem a distância. Ele que era mais curto, golpeando forte no corpo do Damon Jackson. Foi pra cima, conseguiu o nocaute. No começo, o Damon Jackson até estava conseguindo responder, estava tentando contragolpear, mas o Topuria ele foi crescendo na luta, foi acumulando danos. Cara, realmente avassalador, um cara para se ficar de olho aí na categoria. Veio para dominar e para nocautear no primeiro round e tá de parabéns. Que vitória, cara. Não tem, é isso aí que ele merece ouvir. Ah, sim, na última luta ele já mostrou bastante qualidade no grappling, né? Um jiu-jitsu de alto nível, faixa preta, e agora ele veio para trocação e utilizou uma área que é subaproveitada no MMA, né? Que é os golpes na linha de cintura. E o que abriu o caminho foi um gancho na linha de cintura que o Damon Jackson se contorceu inteiro e ele acertou direto na cabeça, né? Gerando um knockdown. E você, Lucas, aposto que esse também seria seu destaque, né? Porque o Smoke já é conhecido da casa já, né? O Vilante e o Jake Collar não dá pra ser destaque de ninguém, porque se for a pessoa tem que ser internada e sair de camisa de força desse podcast. Então era esse mesmo que seria seu destaque, né? É, bem isso aí mesmo, né? O Smoke ainda, vamos dar uma colher de chá que fez uma luta divertida com o Quinones, né? Eu acho que a melhor luta desse grande card preliminar, né? Mas vou dar o braço a torcer e Lia Topuria é o cara que brilhou ali nessas três lutinhas aí que a gente teve. Um cara preciso, um cara que foi para cima bem agressivo e terminou com uma sequência muito bonita, né? Então, nada mais a falar. É, dá o braço a torcer, não, né? Constatar um fato, porque tinha outra coisa, né, maluco? Para de ser cri-cri. E agora, passando para a primeira luta do preliminar, é que não durou muito tempo, que o Jordan Levitt entrou em queda no Matt Wiman, o Matt Wiman meio que grudou nele, ele ergueu pro alto, afastou um pouco a cabeça do Matt Wiman com o antebraço, né, e jogou no chão e o Wiman já caiu nocauteado, né, tanto é que ele nem fez o grau do pound, né.
Achou ele um querido, Alex? O rapaz é acrobático também, pós-luta, fez uma graça. Achei até que tava vendo o balé Bolshoi. Gostou? Eu não sei o que que foi mais interessante, se foi a comemoração ou se foi a vitória. Dá para escolher, né? Eu vou falar interessante para não usar outros nomes de baixo escalão, né? Mas enfim, Espera. Deixa essa parte pro Lucas. pois é, cara, uma boa vitória aí do Jordan Leavitt. Diferente, interessante, né? Eu não me lembro muito bem se a gente teve outras vitórias. Eu lembro de uma luta que teve assim, já tem alguns anos, né? Acho que foi parecido, não sei se foi exatamente do mesmo jeito, mas foi parecido, eu tenho até que olhar que luta que é. Mas, enfim, muito interessante, foi interessante aí. Eu não entendi qual que foi a estratégia do Matt Wiman, que ele grudou no Leavitt ali, Acho que ele tava querendo mochilar ou chamar pra guarda, alguma coisa do tipo, né? Só que não deu muito certo. pois é, cara, e tipo assim, o Leavitt ficou andando ali no octógono, escolhendo onde que ia jogar, cara, e a gente viu que não foi a melhor estratégia pro Matt Wiman, que já caiu ali, já meio que bateu a cabeça, já desacordado. Enfim, acho que foram só 22 segundos, né? Nem teve muita ação, mas enfim, uma boa vitória aí do Leavitt, que encerrou aí com movimentos cinematográficos aí pra gente curtir, né? Você falou da queda, teve uma que eu lembro que foi uma do Gray Manager, não lembro que era o adversário, que ele cai, aí os dois iam nocautear, os dois caem, baixa a cabeça, e o Gray Manager ele cai, baixa a cabeça, e ele fala que não, que ele depois fala que não aconteceu isso, só que dá pra ver claramente que ele é o adversário nocauteado. Aí tem outro do Matt Hughes também, que eu não lembro o adversário bem, então não vou falar que era outro cara, que o Matt Hughes cai, os dois caem nocauteados, que batem a cabeça, só que o árbitro não vê o Matt Hughes. Então o Matt Hughes saiu com a vitória, só que depois ele assume que foi pro pós-vida e depois voltou e saiu com a vitória também, né? E Charles você, Lucas? Newton, foi com o Charles Newton. Foi isso mesmo, Charles Newton. Foi ele mesmo. Só que o Matt Hughes dá aquele migué maroto, aí ele vai e finge que tava lá e o árbitro não vê e dá a vitória pra ele, mas depois ele assume que foi nocauteado também na queda, né? E você, Lucas, tava confiante no John Allen, ficou suspenso por mais de um ano por causa de doping, né? Falou que ia se recuperar, mas não arrumou muita coisa não, né? Contra o Roman Dolidze, né? Que tem finalização no cartel, é bom na trocação, que herdou, soube controlar a luta. Correu um risco ou outro, que ele foi balançado em pé, mas no mais foi uma vitória, uma decisão tranquila pro Dolidze, né? Acha que o Dolidze deve fazer barulho nessa categoria? Cara, eu realmente acho que ele tem um elemento diferenciado nessas categorias mais pesadas aí, que eu englobo sempre o meio pesado e o peso pesado, que é ele ser um cara completo, né? É um bom trocador, tem um ótimo sistema ali para dar chave de calcanhar, né? Que vai bem nas pernas, o cara é bem diferenciado, né? Claro, é um cara ainda que está bem novo no MMA, né? Tem 8 vitórias, né? Então, um cara que está há poucos anos, né? Tem que dar uma amadurecida. Mas o John Allen foi um desafio na medida, né? Um striker que é faixa preta, né? Então, um cara que poderia dar uma complicação no chão e em alguns momentos ele até deu, mas usou essa faixa preta mais defensiva, né? Eu acho que o Doritos, ele tá vindo de dois bons desempenhos aí, né? Então, um cara que é uma renovação para essa categoria que a gente sabe que não tem tantos lutadores e quem sabe aí boto mais um desafio, aquele típico desafio antes do top 15 que eu acho que é interessante, né? Um valendo a vaga no top 15, né? O Dolitos é diferenciado e quem sabe, né, uma nova luz de renovação aí. Ah, sim, concordo, Lucas. E você, Alex, gostou da performance do Litz? Um cara completo, chega para compor bem essa categoria, né? Não é peso pesado, mas tá quase ali, né? 1,90, 93 quilos, tá próximo, né? Dá para apreciar bem também essa categoria de peso, né? Tá próximo, cara. Gostei bastante da apresentação dele e ele demonstrou personalidade também. Não sei se é personalidade boa ou ruim, né? Ele dando vários gritos ali durante a luta, querendo se aparecer um pouco.
mas ele que é um cara que troca bem, ele estava usando bem as quedas. Eu achei interessante também que em vários momentos ele tentou algumas chaves de calcanhar, chave na perna, estava vindo na perna. Eu achei que até algum momento ele conseguiria uma finalização, dependendo, mas enfim, estava conseguindo desgastar bem o John Allen. O John Allen, ele que eu achei interessante que ele tem bastante movimentação. Ele é um cara que não para quieto, assim, só que eu achei que estava faltando um pouco de efetividade na movimentação dele. Talvez se ele aprimorar isso aí, pode ajudar bastante ele. Mas até quando nos primeiros rounds ali, quando ele estava por baixo também, ele estava se movimentando bastante. Ele entregou uma luta dura também. Não foi uma vitória assim, não foi um passeio do Litzer, mas foi uma boa vitória. E o Alan, o que ele pôde fazer, ele entregou ali. Mas enfim, foi uma luta boa. Eu curti bastante ela. Ah, sim. E o Gabriel Benítez, Lucas, empolgou agora? Agora vai? Decola no peso leve? Ou acho que na próxima ele já dá aquela complicada? Eu acho que decolar, tá faltando ainda um pouco de combustível, né? E decolou a partir de um penhasco, né? Que o James, ele não é essa Coca-Cola aí toda aí, é um cara que já apanhou bastante aí na vida, né? E acho que o melhor ali, né, nessa luta foi a joelhada de encontro nas costelas ali que levou ao nocaute, porque o James, ele sentiu, né? Então imagina ali se geralmente um golpe que não pega em cheio nessa região já é dolorido. Imagine quando ele está indo para o ataque, armando acho que foi um direto que ele estava armando e tomou uma joelhada bem nas costelas, né? Então, excelente aí vitória para o Benítez, mas eu ainda acho que não tem que correu muitos riscos nessa luta, não foi tão simples quanto parece. E acredito que talvez um cara um pouquinho melhor aí que o Justin Jennings pode ser uma nova prova, né, para o Benítez. Ah, sim. Você sempre com palavras amistosas, de incentivo e de confiança para os atletas, né? É assim que eu gosto. Mas agora, passando para a luta principal, né, Alex? O Vissampru, o nosso querido Shampoo, não decepciona, né? Se ele ganhou um, a próxima ele perde, né? E foi o que aconteceu nesse sábado passado, né? O Jamal Hill desceu o cacete nele e conseguiu o nocaute no segundo round, né? E dessa vez não teve Von Flutchoke que salvasse ele, né? Gostou do Jamal Hill, Alex? É outro também que chega para compor essa categoria do meio pesado e desde que ele não queimou uma ponta antes da luta e não virou no contest, né? Que nem a última luta dele, que ele ganhou, mas virou no contest, né? Porque ele tinha queimado uma ponta antes da luta. A gente segue tendo mais uma renovação nessa categoria, né? Ah, sim. Cara, ótima apresentação do Jamal Hill, ele que tem apenas 29 anos, tem aí, ó, tá vindo aí com algumas vitórias aí dentro da UFC, mas enfim, a última virou non contest, como você mesmo falou, mas mesmo assim vem se apresentando bem. E ele bem mais veloz, né, que o nosso querido Sampru. Eu tenho um carinho especial pelo Sampru, não posso negar. A finalização dele eu acho Tudo, muito bonita. tudo que é Oi? tudo que é meio freak, você gosta, né, Alex? Exato. Eu Ah, também mas acho, ele. eu também acho o Sampro um querido, né? Eu gosto. Primeira vez que eu vi aquele Von Flute Choke dele, não foi a primeira, acho que foi a segunda, que ele dá no que perdeu pro Anton Silva no japonês, daí ele dá no. Qual é o nome do cara? Agora me fugiu o nome dele. No Yoshi Yokami? Okami. No Okami, quando ele tá Isso, por Yoshi baixo, o Yokami. Okami acha que tá pegando ele, quando o Okami vê, tá sendo apagado, né? E o Okami mesmo acha que, na hora da entrevista, ele falando: que merda ele tá fazendo? Vou finalizar ele agora. E quando foi ver, ele tava acordando, né? Mas o Sampro é interessante. Você parece que ele faz as coisas meio só na noção, não sei o que ele, ou na força mesmo, mas dá certo, né? Geralmente dá certo. Pois é, o Sampru é aquele cara, tipo assim, a média de corte ali, parece que ele vai e não vai. Ele até conseguiu uma época, eu acho que foi até quando ele bateu o Okami, acho que ele conseguiu 4 vitórias seguidas, se não estiver enganado. Tipo assim, ele tem.
Ele bateu o Shogun, né, João? Pra doer seu coração agora, relembrando essa. Ele fez o Shogun andar de skate, né? Disse Aquele gif lá. que disputou o cinturão com Gosto o muito do querido Shogun, mas aquela Luquinhas. lá é impagável. O Sampru disputou o cinturão com o querido Luquinhas, John Jones. Ah, Mas enfim, cara, uma ótima luta aí do Jamal Hill. Ele bem mais veloz, técnico às mãos. O Sampru mais pesado, maior, né? Ele estava até tentando ali usar os chutes, tentando se afastar, mas ali ele depende ali. É mais do primeiro, passando do primeiro round, o Sampru já sente um pouco mais o gás mesmo. E eu acho que ele poderia em algum momento ou outro, talvez tentar esfriar a luta, ou talvez quedar, não ficar insistindo muito que ele não tem tanto gás para isso, né? Mas também estava com dificuldades aí, porque o Jamal Hill estava muito rápido com as mãos e realmente é uma renovação para a categoria que está muito interessante aí, tem bastante gente nova aí, Johnny Walker, o Ryan Spain, mas tá crescendo aí, perdeu, mas o Ankalaev, tem alguns nomes interessantes aí, a categoria ficando bem melhor, mais movimentada aí, né? o Sampru, que nunca foi um cara rápido, né? Mas sempre foi atlético e nessa categoria, como quase todo mundo, bate pesado. Mas ultimamente parece que ele tá com concreto dentro do short, né? Porque parece que ele tá bem mais lento, né? E o Rio jantou ele na velocidade, né? Tudo que tava jogando tava conseguindo Eu, conectar e o Sampru passou o primeiro round, daquela queda de ritmo que é natural dele e o Rio capitalizou em cima, né? Mas você falar o, uma coisa, Sam, o, Alex? Sam, o Sampru, cara, eu acho interessante, só uma observação, ele não parece, cara, mas o Sampru já tem 37 anos, velho. Como falar nosso amigo Luquinhas tá velho. Eu não falo isso, não. E você, Lucas? Achou que o shampoo decepcionou ou tá na média, né? Porque se ele ganhou uma, geralmente ele perde a próxima. Sempre vai nessa toada, né? Não decepciona o shampoo. O shampoo não tinha cantado a bola, né? O UFC tá sempre usando ele para sacrifício aí, é o leão velho e banguela contra o leão novo, né? Então, Ô, Lucas, é o shampoo. leão velho e banguela, mas sabe que na floresta, quando o leão tá velho, o grupo abandona pra ele morrer sozinho, né? Você tá falando que essa fase já é a fase do Ovin Sampru? Só pra eu entender. Ah, cara, eu não vou poupar as palavras porque o Você tá shampoo querendo ainda que ele vá tá. pro Bare Knuckle, né? Eu sei que é isso. E é bem a cara dele, não, como, né? Mas falando da luta em si, né? O shampoo tava literalmente mais pesado, né? Porque não bateu o peso, né? Eu acho que ele deve ter ainda a esperança de virar peso pesado, porque um cara que batendo esse peso consegue subir, desce, consegue bater e na luta seguinte ele estoura o peso da categoria, tá realmente complicado, né? E o Jamahal Hill, ele teve uma boa estratégia, porque geralmente o lutador que não bate o peso, ou tem muita dificuldade de bater peso, fica com o tronco fácil de minar gás, né? Então o Jamal Hill ele investiu todo o primeiro round ali em chutes, em diretas no corpo, né? Do Sampru. E o Sampru, que nunca foi conhecido, né, como um lutador com grande gás, né? E agora está cada vez menos, né? Ele começou a abrir o bico e quando o Jamal Hill percebeu isso, começou a aplicar os diretos, né? O Sampru apanhou tanto ali no segundo round, né, depois da volta, que o juiz tinha parado, né, e o cara ainda achou que estava apanhando. Demorou uns 2, 3 segundos para ele entender que a luta tinha acabado, ele olhou assim, e aí aceitou, né, o que aconteceu, né, mas como vocês já falaram, o Jamarral Rio aí, se não acender uma ponta, vai despontar, desculpa o trocadilho, né, dentro dessa categoria. O Carlos Alberto, a senhora tá empolvorosa na Praça Nossa querendo contratar um de vocês dois. Mas continua, Lucas. Não, é bem isso. Mas, Lucas, tipo, né, esse negócio de linha de cintura não é nem questão de bater o peso, né? Se você ficar levando muito golpe ali, inevitavelmente seu ritmo vai dar uma caída, né? E o Shampoo não tava se defendendo, e dessa vez não teve um Fruit Choke pra salvar ele, né? Mas agora na luta principal teve coisa boa, né?
teve a quebra de recorde de golpe desferido na categoria do peso médio, né? O recorde anterior era do Whittaker versus o Romero, com 239 golpes. Só que dessa vez o Vettori e o Jack Hermanson quebraram esse recorde, né? Com um total de 286 golpes, 164 do Vettori e 122 do Hermanson, né? Foi uma baita luta e digna para quem esperou até aquela determinada hora para assistir essa luta, né? Fez valer a pena e o Hermanson que provavelmente vai ceder seu lugar no ranking do peso médio pro Vettori, né? E eu só espero que não inventem de casar o Vettori com o Whittaker, né? Que tá sempre o Alex batendo nessa tecla aí, né? Faz um Vettori com borrachinha, ou então talvez seja um cinturão direto, porque senão essa categoria vai ficar sem contender, né? Gostou da performance do Vettori, Alex, do sonho italiano? Cara, em primeiro lugar, eu só queria falar com o Jack Hermanson, ele tem que montar uma pipocaria com o Marlon Moraes, que pelo amor de Deus, Alex, cara. só uma coisa, tipo, antes do Bispo ser campeão, geralmente ele chegava perto do cinturão ele perdia a luta, né? Será que o Jack Hermanson não é o Michael Bisping do top 5? Porque contra o Cannonier todo mundo achou que ele ia. Tinha um jogo que bateu o Cannonier e não foi. Contra o Vettori agora, ele luta em cima da hora, Vettori canhoto, não foi também, né? Mas, enfim, continue. Pode passar a lição de moral que o Jack Hermanson merece. Cara, o pior que se fosse para me escolher, eu acho o Jack Hermanson melhor que os Bisping naquela época. Mas enfim. Mas enfim, cara. Alex, O Jack... também concordo, mas o Hermanson pega na farofa de vez em quando, né? Mas continua. O Jack Hermanson tem que montar uma pipocaria aí com o nosso querido Marlon Moraes, que, pelo amor de Deus, é um fanfarrão, cara. O Jack Hermanson, que... Cara, e outra, o UFC, hashtag UFC me ajuda. Hashtag UFC me ajuda. Que, pelo amor de Deus, vai gostar de matar contender assim lá na caixa prego. Não tem lógica. Já tiraram o Cannonier, botaram pro Whittaker, o Whittaker foi lá e matou o negão. Já botaram, agora botaram o Jack Hermanson para lutar com o Vettori vai... Não, agora eu até assustei, cara. O Vettori falou do Borrachinha, vai lá, bota o Vettori, vai ver esse Borrachinha, aí limpou todos os conteúdos da categoria. O borrachinha desses aí é o que tá melhor pra pegar alguém, né? Porque acabou de perder pro Adesanya, só que o borrachinha também é uma luta por ano e olha lá, né? Mas conclua esse desabafo. Pois é, já dá pra lutar em janeiro, que já é 2021. Mas enfim, duvido bastante também, né? Cara, Também. pois é, cara, mas isso aí o Jack Hermanson tem que urgente, tem que aperfeiçoar mais seu wrestling, mais em que dá, que ele até tentou algumas vezes, mas o Vettori também estava muito bem nas defesas de quedas. Cara, o Jack Hermanson tem que insistir nisso aí, porque o ponto principal dele é o jiu-jitsu. O melhor jiu-jitsu da categoria, os fãs do Jacaré que chorem agora, que o Jacaré passou aperto, quase foi finalizado também. Quem não viu essa luta vai caçar essa hora eu queria ter meus tímpanos perfurados, mas continua. e quem acha que não é, vai assistir Jack Hermanson contra o Jacaré aí, que você vai ver o que eu tô falando. Cara, mas enfim, ótima vitória do Vettori, ele que pegou essa luta aí mais em cima da hora, estava se preparando para uma luta de 3 rounds contra o próprio Jacaré, estava se preparando para a luta de 3 rounds contra o próprio Jacaré, e essa luta é uma luta de 5 rounds. Eu achei também um pouco natural o fato do Vettori também ter cansado um pouco a partir do terceiro round, que a partir do terceiro round eu vi o Jack Hermanson crescendo mais na luta, em alguns momentos estava conseguindo sequências muito boas, muito agressivo, ele estava buscando a luta, estava com gás melhor, mas enfim, eu achei que o Jack Hermanson, ele venceu o terceiro round, e o quarto e o quinto, que foi mais equilibrado ali, poderia ter dado para o Jack Hermanson também, mas eu acabei reassistindo o quarto e o quinto round. Eu dei para o Vettori, eu dei 4 rounds a 1 para ele, mas enfim, mas foi uma luta bem equilibrada também.
parabéns ao Vettori, ótima luta. O Jack Hermansson, uns passos atrás aí, talvez remarcar a luta com o Darren Till. O Darren Till falou que vai voltar para peso meio médio. Dá para fazer bastante coisa aí. Ah, sim, Alex. É normal, né? O Vettori ter caído no ritmo, mas depois daquele terceiro round lá, eu achei que ele não ia conseguir recuperar, né? Mas mesmo ele estando visivelmente mais cansado, ele conseguiu manter o ritmo e ainda levar o último round na minha pontuação ainda, né? Para mim acabou 3-2, né? O Emerson venceu o terceiro e o quarto round e o Vettori o primeiro, o segundo e o quinto, mas se for algo diferente disso também, que nem você deu 4-1 pro Vettori, não vejo problema nenhum, né? Mas o Emerson, como você falou, ele tem que investir mais no wrestling dele, alguma coisa do tipo, porque mesmo o Vettori sendo menor do que ele, mas o Vettori é bem forte, né? Atarracado, mas o Vettori conseguia reverter as quedas facilmente. Teve uma hora que o Hamilton pegou um single leg no Vettori e ele não conseguiu derrubar, fazendo toda a força, ainda foi revertir a posição e o Vettori caiu por cima, né? A mesma coisa quando o Hamilton tentou quedar o Gasly deu a contra-queda nele e conseguiu cair por cima, né? Então o Hamilton tem um jiu-jitsu de alto nível, mas o wrestling dele não é compatível, né? Ele passa um perrengue do cacete para colocar os caras para baixo, né? E você, Lucas, também acha que o Hamilton perde na farofa? Porque tá virando um novo Michael Bisping, hein? Quando é pra ir pro cinturão, dá aquela refugada, né? Eu tenho só que rir, né? Porque na última luta ele já tinha feito todos os cálculos dele que ia enfrentar o Darren Till e o próximo depois dele vencer o Darren Till ia ser ele, né? Mas E aí é acho porque você é que incompreensível, Lucas, porque a luta não foi com o Darren Till, foi com o Vettori. Se fosse com o Darren Till, ele ia disputar o cinturão, porque ele ia vencer. Você não viu os cálculos dele? o cara é o Ais da matemática, né? É o gambito do Hermanson, né? Planejou todos os movimentos e não deu em nada, né? Mas eu acho que faltou um pouco aí do Hermanson ele teve tempo aí, porque ele aceitou a luta com o outro adversário que caiu, né? Nosso querido, que inominável, que eu já falei tanto desse ano dele, que eu não vou repetir o nome dele mais uma vez, mas caiu essa luta e depois pegou o do Vettori, então ele tinha tempo aí para dizer que não ia lutar, tal, que só ia querer o Darren Till, que ele estava no top 5, mas não. Aceitou um desranqueado, levou a sorte que a luta caiu para um ranqueado, né? E acabou passando esse sufoco, né? Então tomou um knockdown ali bem bonito ali no primeiro round. Eu acho que demorou um pouco para ele se reestabilizar, né? Então, tanto que o olho dele também ficou bem avariado, né? Então a gente tem uma foto depois da luta que tá bem inchado e é bem no local que ele tomou o soco lá do Vettori, né? Então acredito que ele deve ter dado uma subestimada, achou que era uma tarefa já ganha, só que, né, meu amigo, o Vettori, ele é o cara que arrancou uma split decision, né? Então, isso há um tempo atrás, né? Então, o Vettori é um cara que ele já tinha mostrado qualidade, não tinha um holofote, agora teve o holofote que merecia, né? Então, essas categorias mais meio de caminho, meio de tabela, né? Que eu sempre falo aí, entre ali o peso médio até ali o peso galo, são categorias que tem mais pessoas, né? E o ranking às vezes dá uma enganada. O Vettori estava ali em 12º, só que a qualidade que ele demonstrava e o lutador que ele é lutador ali para estar mais na frente, né? Então, Hamilton pagou ali por ter aceitado uma luta sendo que não tinha necessidade, lutou não faz tanto tempo assim, podia ter dado uma esperada, né? Esperar aparecer um contender aí, ou ter casado com o Borrachinha mesmo, Borrachinha queria alguém no top 5, né? Então poderia ter casado com o Borrachinha e acabou que perdeu pro Vettori, vai dar uns passos atrás e pro Vettori, que não tem nada a ver com isso, chegou com os dois pés aí no top 5, provavelmente vai pegar a posição aí do Hermansson e tem história com o campeão, né? Então, para mim, ele e o Gaston fizeram as lutas mais duras para Adesanya, e eu ainda acho que a do Vettori, pelo encaixe de jogo, ainda foi um pouco mais dura, né? Que a do Gaston, depois de uma
de um terceiro, quarto round ali, o Gastelum começou a ser engolido, né? Então, o Vettori tem como fazer e rezar, né? Como vocês falaram, para o Whittaker não tá tendo acesso ao Twitter para não pedir essa luta aí e matar mais um contender para a categoria, né? Ah, se bem que o Whittaker nem pedir, ele pede, né? A questão é que o UFC gosta de casar os caras com o Whittaker, né? Aí geralmente não tá dando muito certo, né? O Whittaker despachou da Rentil, depois foi o Cannonier e o Whittaker é carne de pescoço para qualquer um nessa categoria, né? Sistema defensivo de queda bem eficiente, difícil de você apanhar ele, trocação nem precisa se falar, então complicado, né? Tem que fazer uma mexida nessa categoria para surgir um contender claro, né? E falando da luta, né? O pior pro Hamilton foi no primeiro round. Eu acho que não foi nem que ele entrou meio que desacreditando do Vettori, Lucas. Eu acho que é mais o fato do Vettori ser canhoto, né? Você vê que na trocação o Hamilton não estava conseguindo se achar, não estava conseguindo encontrar a distância, estava sendo contra-golpeado toda hora. O jab dele não estava chegando do Vettori, que tem envergadura menor por 10 centímetros, estava chegando sempre no Hamilton, tocando o jab entrando com direto. E teve aquele knockdown. Eu acho que se o Hamilton naquela luta volta rápido de pé, eu acho que o Hamilton tinha ficado naquele primeiro round mesmo, né? Na luta contra o Cannonier, ele tentou a queda, na hora que ele fintou a queda, o Cannonier pegou ele com o upper, né? Aí é jaz do maligno, né? O negão bate que nem um canhão, então não teve muita conversa pro Hamilton, né? E o Vettori conseguiu o knockdown, mas o Hamilton conseguiu sobreviver e fez uma luta de 5 rounds bem emocionante e boa, né? Bem disputada. Ah, para valer a pena a noite, né? Mas enfim, a gente foi passando a limpo esse Fight Night Hamilton versus Vettori.